Saudações, galera. Beleza? Vamos lá. Bom, depois da explanação inicial sobre sociologia, sobre uma apresentação que nós fizemos na primeira aula de vocês, hoje a gente vai de fato adentrar o espaço de discussão dessa ciência social, dessa ciência humana. Então, a gente vai começar pela origem das ciências humanas e sociais. Mas, para fazer esse passeio, vamos dizer assim, histórico, a gente vai precisar dar alguns passos em direção ao passado, alguns passos de recuo. Vamos lá. Bom, vocês estudaram no nono ano em filosofia que o conhecimento é fruto de uma relação entre um sujeito que pode conhecer e um objeto que pode ser conhecido. Logo, todo o processo de construção do conhecimento se dá dessa relação entre sujeito e objeto. Então, o que a gente vai entender é como fomos avançando ao longo da história, principalmente na Idade Moderna, apesar de que a gente já tem algumas sementes lançadas lá na filosofia clássica, mas a construção e a consolidação do método científico, ele é um processo que se dá em sua grande maioria na Idade Moderna e na Idade Contemporânea. Tranquilo? Vamos lá. A sociologia se constitui como ciência no século XIX, inserida em um contexto de valorização do conhecimento metódico e racional e de grandes transformações sociais, fruto da industrialização e da urbanização. Lembra que eu falei do fim da Idade Média e do início da Idade Moderna? Falei com vocês, não me recordo quando, mas lembro de ter falado. Nesse processo de fim da Idade Média e início da Idade Moderna, há uma retomada da ocupação dos espaços urbanos. Há uma retomada de viver na cidade, já que durante toda a Idade Média houve uma internalização, uma interiorização da população da Europa Central. Com essa ocupação dos grandes centros, das grandes cidades, as pessoas precisavam sobreviver. Desculpem. Agora, vivendo na cidade, no contexto ali da Revolução Industrial e todas aquelas transformações ocasionadas pela Revolução Industrial, depois pela Revolução Francesa, as pessoas trabalhavam e iam sobrevivendo ali nos centros urbanos. Só que trabalhavam cargas horárias extremamente longas, chegavam a trabalhar 16 horas por dia. Não tinham direitos nenhum, direitos trabalhistas não existiam. Os salários eram o mínimo do mínimo para garantir a sobrevivência. Nesse contexto de completa exposição, de completa vulnerabilidade da classe trabalhadora, alguns sujeitos começaram a observar os conflitos que estavam surgindo fruto desse contexto histórico. Fruto da industrialização, fruto da concentração demográfica, ou seja, da concentração de gente nos centros urbanos, fruto do aumento da criminalidade, dos furtos, dos roubos, dos assaltos, da prostituição, ou seja, é um novo cenário e não havia uma ciência que estudasse isso. Não havia uma ciência específica para observar esses fenômenos sociais e construir teorias sobre esses fenômenos sociais. E aí que começa a despontar os estudos que mais tarde irão dar origem ao que hoje a gente chama de sociologia, estudo da sociedade. Só que esses estudos eles não surgem num estalar de dedos.
Eles são frutos de um processo. Daí porque eu falei para vocês na apresentação que é muito comum que a gente encontre determinadas figuras, determinados pensadores, que tanto aparecem na história da filosofia, quanto aparecem por suas contribuições na sociologia. Por quê? Porque a sociologia, no seu processo de formação, bebeu muito da fonte desses pensadores anteriores, já que um ponto de partida para a construção da sociologia se dá lá atrás, com o renascimento cultural. Depois, com a revolução científica e os primeiros passos em direção à construção do método científico, até desembocar, até chegar ao movimento iluminista. Então, todos esses pensadores que produziram ao longo desse período, eles acabaram direta ou indiretamente colaborando para o surgimento da sociologia enquanto ciência social. Já a antropologia nasce no contexto da expansão da, do neocolonialismo. Ela é fruto daquele contexto em que a Europa divide o continente africano e o continente asiático como colônias de exploração dos principais países ali da Europa Central. Então, na tentativa de identificar, de conhecer, de estudar esses outros povos que estavam sendo colonizados, a antropologia surge então como uma ciência que investiga o outro. Daí ela ser chamada da ciência da alteridade, alteridade como o outro. Mas a gente vai construir o caminho de entendimento dessas duas áreas do conhecimento, tanto a antropologia quanto a sociologia, a passos lentos e seguros. Tranquilo? Vamos adiante? Como saber? Bom, como saber se as informações que recebemos são verdadeiras? Você se recorda das aulas do sexto ano? Tem um tempinho, mas você se recorda. E uma das provocações que eu fiz a vocês naquela época era do quanto vocês perguntavam porquês quando eram jovens, do quanto questionavam sobre tudo. Por que isso? Por que aquilo? Por que assim? Por que assado? Com o tempo a gente vai perdendo essa curiosidade porque as pessoas começam a podar essa curiosidade. E de certa forma, ao podar essa curiosidade, elas também vão, sem querer, nos tirando o desejo de saber mais e mais e mais. Numa sociedade contemporânea que vive uma enxurrada de fake news, de notícias falsas, de notícias fabricadas, saber no que a gente pode acreditar, por que a gente pode acreditar, se devemos defender, se não devemos defender alguma verdade, é um diferencial fundamental. É extremamente necessário que a gente seja capaz de identificar do que uma verdade quer nos convencer. A quem uma determinada verdade serve, a quem ela prejudica, o que ela quer nos vender, qual a ideia que ela quer que a gente defenda, acredite, vislumbre. E aí, nesse sentido, e eu falo isso desde sempre, desde que a gente se conhece, é extremamente necessária uma atitude crítica diante dessa situação. Porque a gente tem confundido nos últimos anos a ideia de informação com a ideia de conhecimento. Informação é só a superfície. Conhecimento é fruto de um mergulho mais profundo. Ninguém consegue conhecimento lendo uma frase, lendo um livro, um único livro. O conhecimento é fruto de um aprofundamento, de um cuidado, de um contato praticamente permanente com um determinado assunto. Isso vai gerar o conhecimento como fruto dessa relação. Lembra lá atrás, sujeito e objeto? Exato. E aí, por que eu preciso de atitude crítica? Porque eu preciso pensar além do senso comum. Eu preciso pensar
dentro da lógica do que eu posso provar como verdade. E a sociologia que está surgindo nesse contexto precisa oferecer informações como conhecimento para que sejam profundos, que sejam respaldados, que possam ser verificados. Porque se fosse apenas para produzir informação, não valeria a necessidade de se criar uma ciência. Para a ciência, não basta observar. O senso comum observa. Para a ciência, não basta observar. É preciso lançar hipóteses e experimentá-las para chegar a conclusões. O que são hipóteses? É pensar, será que isso daria certo? Essa é a pergunta inicial, essa é uma hipótese. Você vai realizar uma pesquisa profunda, pode durar 2, 3, 4, 10 anos, uma vida. E na medida em que você se aprofunda, você responde a essa pergunta e cria outras. É isso que permite um cientista falar sobre o seu objeto de pesquisa, sobre o seu objeto de estudo com tanta segurança. Porque ele se debruçou, ele levantou hipóteses e verificou se essas hipóteses serviam ou se precisavam ser abandonadas para a construção de outras. No estudo da sociedade, a visão científica prevalece, sim, e precisa prevalecer. A vida de diversos indivíduos depende da seriedade do trabalho feito pela sociologia. Por isso que não se pode fazer ciência por achismos, porque se você se propõe a realizar ciência por achismo, a gente para de poder confiar na ciência. E se pararmos de confiar na ciência, se tivermos motivos para duvidar da ciência, a gente perde o rumo. Não que a ciência não seja passível de dúvida, ela é. E os cientistas, mais do que ninguém, duvidam o tempo todo da ciência, por isso o conhecimento continua avançando. Mas quando eu digo duvidar, é achar que ela não pode encontrar uma solução. Por ora, ela tem construído ao longo do tempo as soluções necessárias. Nunca verdades absolutas. As verdades científicas são transitórias. Por quê? Porque o conhecimento está sempre se ampliando. E aí, pensar essa ciência como uma afirmação do conhecimento verdadeiro é pensar o processo pelo qual essa ciência constrói esse conhecimento verdadeiro. O científico exige método e rigor para ser produzido. O que é o método? O método nada mais é do que uma receita, um caminho, um modo de fazer. Imagina você, eu peço para você cozinhar uma receita. Eu digo para você, olha, você pega uma colher, pega um pouco de manteiga, põe na panela já quase aquecida, deixa essa manteiga derreter, deixa ela fervilhar, vem com um ovo, quebra o ovo, coloca na panela, verifica se está estragado, né? Coloca na panela, espera ele assar, ele fritar ali por um lado inteiro, põe algumas pitadas de sal e pimenta calabresa, depois vira, deixa ele só fritar um pouquinho ali para que a gema fique mole, para quem gosta, e tira. Você tem um ovo frito que provavelmente vai estar saboroso. Todas as pessoas que seguirem cada uma dessas etapas irão chegar ao mesmo resultado. Se você quiser ser mais preciso, estabeleça os tempos. 30 segundos da manteiga a fogo médio, põe o ovo, deixe de um lado 1 minuto, fogo médio, vire o outro lado, deixe 30 segundos, fogo médio, ponha 2 gramas de pimenta, 3 gramas de sal, vai ser mais preciso ainda. Isso é um método. Óbvio que o método científico ele é muito mais profundo, ele é muito mais rigoroso, porque ele vai construir conhecimentos que transformam a vida das pessoas. Mas o método é uma receita que garante que cada sujeito que siga cada uma das etapas possa atingir a mesma verdade que o pesquisador atingiu. Por isso essa verdade oferece segurança, porque ela é uma verdade segura, verificável. Essa é a palavra. As conclusões obtidas pelos cientistas são avaliadas por membros da comunidade intelectual encarregada de examinar criticamente os resultados de determinada pesquisa. Por que membros de uma comunidade intelectual?
Porque não adianta nada você produzir um conhecimento de sociologia e dar para um médico avaliar. Ele não tem o conhecimento necessário para julgar se aquela pesquisa é válida ou não. Da mesma forma que você não pode pegar um estudo médico e dar para um sociólogo avaliar. Por isso que quando você vai fazer um mestrado, uma graduação, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, existe uma banca avaliadora que é constituída por profissionais daquela área que você vai defender o seu trabalho. Porque é eles, ao ouvirem a sua apresentação, a lerem o que você produziu como conhecimento, irão dar, a partir da experiência deles, a partir do conhecimento deles, a partir do que eles construíram de conhecimento naquela área, eles vão olhar para o seu conhecimento e dizer: é válido, é útil, é relevante para a sociedade. E aí você produziu conhecimento. Se não for, vai ser descartado. A origem do conhecimento por meio da razão remonta aos gregos antigos. Vocês se lembram que a gente falou do surgimento da filosofia lá em filosofia? É quando a filosofia supera o mito como explicação da realidade e passa a usar ela, a racionalidade, como um meio para explicar. E de lá para cá, essa racionalidade só foi se organizando de uma forma mais precisa. Os antigos gregos foram os primeiros a fazer a distinção entre doxa, que significa opinião, e episteme, que significa ciência. Desses caras, Platão é o mais destacado deles, porque Platão vai desenvolver a teoria das ideias, que você estudar no sétimo ano, mas vão aprofundar esse ano, a partir do princípio de que o senso comum, as pessoas leigas comuns, elas dialogam no nível do senso comum, na superfície. Elas têm opinião sobre tudo, mas nenhuma opinião é profunda para ser relevante. A episteme é um aprofundar dessas opiniões a ponto dela se transformar em conhecimento. Imagine o seguinte: você lê um livro didático de filosofia, você tem opiniões sobre filosofia. Você lê uns 3, 4, 5 livros de alguns comentadores de filosofia, você vai ter um início de um conhecimento sobre filosofia. Você passa 10 anos, 15 anos lendo comentadores e filósofos, suas obras, seus trabalhos. Você terá conhecimento sobre filosofia. Percebe a transição? Você toca violão olhando para a revistinha de cifra? Você está no nível da informação. Você se apresenta diante de um público gigantesco tocando violão, sem nem olhar para uma cifra. Ouve alguém dizer uma frase e sabe exatamente que nota vai precisar dar, porque seu ouvido é extremamente treinado, você tem conhecimento de música. Se toca com cifra, tem informação. E Platão, que é o cara que desenvolve essa teoria de contraposição entre doxa e episteme, faz isso através da dialética, a arte do diálogo, a arte de contrapor ideias para produzir conhecimento. Aluno de Platão, Aristóteles produziu a lógica. E é a lógica, naquele contexto de surgimento, que oferecia os meios para organizar o pensamento, para organizar a produção desse conhecimento. Só que até o século XV, início do século XVI, essa lógica aristotélica serviu. A partir do século XV e XVI, quando a gente adentra essa idade moderna, com todas essas transformações, a ciência começa a necessitar de outros métodos. Ela precisa de atualização. Então, essa lógica aristotélica é descartada, é deixada de lado. Ela continua sendo importante, mas ela é deixada de lado. Para quê? Para que os pesquisadores, os cientistas daquela época construam uma possibilidade mais segura, um método mais seguro, mais eficiente. Tranquilo? Então vamos adiante. E que método é esse, Theo? O método que a ciência da natureza começa a experimentar ali, a biologia, a química, a física começam a experimentar ali, que é o método da matemática,
que é o método da indução. É induzir um determinado fenômeno através de experimentação para ser capaz de verificar. Você deve estar se perguntando, sim, mas e antes era como? Da dedução. A dedução que é, você observa uma sequência de fenômenos e vê o que se repete nesses fenômenos, e aí você cria uma generalização, cria uma teoria. Vamos supor, todas as manhãs o sol nasce. Ao longo da sua vida, você pode observar que todas as manhãs o sol nasce. Então você vai construir uma teoria que todas as manhãs o sol nasce. Lá na frente tem um filósofo que vai contestar esse ponto de vista, mas é só para explicar a ideia da dedução. Então você sabe, todas as manhãs você criou uma teoria ali de que o sol vai nascer. Você vai lá, verifica que ele nasceu. Você, bacana, deduziu de uma generalização. A indução ao contrário. A indução você vai criar uma determinada situação, experimentar e ver se funciona. Exemplo, você vai botar ali a água no fogo e você vai medir a temperatura da água para saber quando é que ela vai fervilhar, que ela vai ferver. Bom, isso já foi feito. Mas se você fosse testando, você ia descobrir novamente que ela ferve a 100 graus centígrados. Então, você criou uma situação, experimentou para formular um conhecimento. E qual a necessidade da gente buscar esse tipo de situação? Porque a gente precisa desse rigor metódico para oferecer segurança para as verdades que foram alcançadas a partir desses métodos. E aí, o filósofo e matemático René Descartes vai usar os princípios da racionalidade matemática para construir um método que seja seguro para a produção do conhecimento. Mais tarde, tanto Galileu quanto Isaac Newton, quanto Francis Bacon vão também usar a indução e a experiência no campo da física. Isaac Newton é o pai da física moderna. Exatamente para quê? Para criar meios de produzir conhecimento. Daí, olha o princípio normal da ciência. Você observa uma determinada realidade, levanta algumas hipóteses, possibilidades do que pode acontecer, experimenta, induz algo para experimentar, e ao constatar uma lei, uma ideia que se repete ali, você cria uma generalização, uma teoria, uma conclusão sobre aquilo. Esse é o método científico. Esse é o processo pelo qual a ciência produz conhecimento. E aí o conhecimento teria como base a busca pelo verdadeiro e a legitimidade viria da evidência e não da tradição. Olha que coisa interessante. Se antes, na Idade Média, quem dava informação baseava essa verdade na tradição. Exemplo, quando os medievais diziam que o conhecimento era originário de Deus. Quem garantia essa originalidade? Deus. Quem ia contestar Deus? Ninguém. Se um padre, que era representante da igreja, que era representante de Deus na terra, dissesse que era algo, ninguém ia contestar. Por quê? Porque aquela verdade estava amparada pela tradição. O pensamento científico vai exatamente no sentido oposto. Eu não quero basear a verdade na tradição, eu quero basear a verdade na evidência de que é verdade, no poder provar de que é verdade. Que as pessoas possam ver, pensar e dizer: caramba, isso é verdade. Tá claro? Se sobrar alguma dúvida, anota no seu caderno, eu esclareço na próxima live. E aí, vamos para o fechamento dessa primeira parte. O interesse do homem moderno por si se intensificou a partir das transformações que ocorreram entre os séculos XIII e XV e dos questionamentos que surgiram com o Renascimento, somados aos ideais do liberalismo, do racionalismo, do movimento iluminista. As novas feições dadas às estruturas sociais geraram a necessidade de uma ciência que explicasse os fenômenos sociais abruptos e contínuos que emergiram desse processo. Essa ciência é a sociologia.
Olha que coisa interessante. Vocês vão estudar quando chegarem lá na filosofia da Renascença, que uma das coisas que o século 13, 14, 15, 16 assistiram foi a um enfraquecimento do estamento do grupo. Na Idade Média nós tínhamos três estamentos: clero, nobres, servos. E começou a deixar-se isso de lado e passou-se a valorizar o indivíduo. O indivíduo passou a ser capaz de, por si só, gerar interesse, produzir coisas memoráveis. Não à toa a gente tem figuras como Michelangelo, como Leonardo da Vinci, políticos, autores políticos como Maquiavel, pessoas geniais que se destacaram individualmente. E isso só foi possível, e a gente só pode olhar para trás e identificar esses valores nesses indivíduos, por quê? Porque a partir desse momento histórico a gente começa a valorizar essas ações individuais. Deixa-se a ideia de pertencimento a um grupo maior que apagava esses gênios e passa-se então a enfatizar a capacidade humana de se sobressair, de se destacar também na individualidade. E aí todas essas mudanças que têm início lá no século XIII, século XIV, século XV, elas vão passando por essas transformações ao longo do tempo e vão criar novas estruturas sociais que precisam de uma ciência para explicá-las. E aí é que surge a necessidade dessa ciência social e a partir dos estudos, dos primeiros escritos, das discussões, é que vai surgir então o que mais tarde passa a se chamar sociologia, estudo da sociedade. Mais à frente, estudaremos como a expansão neocolonialista ali do final do 19 início do século 20 proporcionou o nascimento da antropologia, financiada inclusive por quem colonizava, por quem neocolonizava a África e a Ásia. Mas essa é uma discussão para a próxima aula. Por hora, eu fico por aqui. Lembrando que se você tiver mais alguma dúvida, anota no seu caderno que a gente tira na próxima live. Se não, um forte abraço e até breve. Tchau, tchau, galera!